Boa tarde a todos e a primeira palavra, obviamente, para agradecer o convite para partilhar algumas palavras convosco. Estava a dar comigo a pensar que 80% das vezes que faço este tipo de apresentações é sempre a seguir ao almoço. Não sei porquê, mas já percebi que um dos meus primeiros objetivos é que o vosso sangue deve estar a fluir para o estômago e eu vou ter que inverter um bocadinho esse fluxo para o cérebro para ver se daqui a 5 minutos não estão todos a dormir. Mas enfim, este tema de como a medicina ayurveda pode evoluir em Portugal é um tema que, para quem não percebe nada de medicina ayurveda, é delicioso. Como é que eu, não percebendo nada disto, posso vir estar aqui 15 minutos a falar sobre o tema? Há um outro fórum parecido. Eu um dia fui fazer uma apresentação e disse à minha mulher na altura: vou fazer uma apresentação, mas vou ter uma audiência que é especializada. Os palestrantes são todos de alto nível. E ela diz-me: olha, o meu conselho é que não pretendas ser inteligente, não pretendas ser esperto, não pretendas ser engraçado. Sê tu, normal, como és. Portanto, chamou-me burro de forma subtil. Ela chama-se isto Motivational Coaching. Se vocês precisarem, eu dou-vos o telefone, que ela é muito boa nisso. Desta vez não cometi o mesmo erro e convidei o meu amigo, o Dr. Pedro Barreira, que é alguém que tem bastante conhecimento na área farmacêutica, para me apoiar nesta apresentação. Ora, o que é que se diz sobre esta questão a medicina ayurveda evoluir em Portugal? Vamos ver. Eu não percebo nada do sistema de saúde do mundo. Não percebo de tratamentos. Não percebo de medicamentos. Não percebo de plantas. Nem sei regar plantas. A minha mulher está sempre a chatear. Não é assim que se rega uma planta. A água tem que ser, não sei como. Qual é o ponto de vista que eu posso trazer para esta conferência? O ponto de vista que eu poderia ou posso trazer para esta conferência é falar sobre pessoas. Falar sobre pessoas porque as pessoas são o centro de qualquer medicina. Falar por pessoas porque são as pessoas que realmente precisam de apoio, de educação, são as pessoas que precisam de todo o vosso suporte. E falar de pessoas porque eu também sou uma pessoa, portanto é mais fácil para mim falar de pessoas que sou uma pessoa. Apesar que quando estou a conduzir, como conduzo muito devagar, há pessoas que me chamam outras coisas, mas eu continuo a achar que sou uma pessoa. Mas, para falar de pessoas, eu gostava de começar por explicar uma coisa. Quando nós falamos de medicina ayurveda, a primeira coisa que eu ao longo dos últimos 30 anos, talvez eu tivesse começado por dizer isso, tenho estudado muito o comportamento das pessoas, dos cidadãos, dos consumidores, dos clientes. Tenho feito isso em mais de 40 países e tem sido essa uma das minhas paixões, é perceber como é que as pessoas se comportam, o que é que elas gostam de fazer, o que é que elas não gostam, como é que elas atuam, como é que elas se comportam em vários níveis. E uma das coisas que nós pensamos quando pensamos em medicina ayurveda é, na mente das pessoas, há uma palavra que é alternativa. Porque existe uma medicina que é a medicina convencional, que é aquela a que nós estamos habituados. Então, eu gostava de falar de medicina convencional para uma pessoa normal, como eu. E gostava de falar sobre dois episódios. Um ocorreu em 2014. Em 2014, eu tive uma disfunção do foro urológico. Fui a um médico de clínica geral que me disse:
já tem uma irritação qualquer, toma aqui umas pastilhas que eu lhe vou recomendar. E marco uma consulta com um urologista. Assim fiz. Aviei uma receita e marquei a consulta para o urologista. No dia seguinte fui ao urologista, ele fez-me um exame e disse: o senhor tem uma prostatite. Vai tomar aqui estes medicamentos que lhe vou dar. Ele vai mais 6 ou 7 medicamentos para casa. Passado alguns dias, não tive melhoras absolutamente nenhumas e resolvi ir a outro urologista. O outro urologista disse: o senhor tem que fazer umas ecografias e mais uns exames disto, uns exames daquilo. Eu fiz. E ele diz-me, depois de lhe apresentar, o senhor tem hiperplasia benigna da próstata. E tem que ser operado. É uma operação simples. A gente corta um bocadinho da próstata. O senhor depois fica, obviamente, isto são 2 ou 3 dias, depois o senhor vai logo para casa. Isto é uma operação simples. Fica com ejaculação retrógrada e tem que casar com um urologista para o resto da vida. Este foi o meu primeiro pensamento. Do lado direito está a minha mulher, do lado esquerdo era a proposta que ele tinha para mim. Eu disse: bom, se não se importa, eu vou abdicar da sua proposta de casamento e vou-me embora. Fui ao terceiro urologista. O terceiro urologista disse-me: e tal, você tem aqui umas inflamações e tal, tem que tomar aqui mais uma série de comprimidos. E fazer mais uns exames, e fazer mais não sei o quê. O tipo de exames que vocês já podem imaginar quais são. E dei comigo com cerca de 21 medicamentos diferentes à minha frente. Até que olhei para aquilo tudo e disse: bom, há aqui qualquer coisa que não está certa. Esta medicina não está a surtir efeito. E, na altura, falei com um amigo meu, que muito ligado também à fisioterapia, etc. Disse: não, vais fazer uma coisa, vais tomar. Já não me lembro exatamente quais foram as plantas que eu me lembro. Gengibre, curcuma, mais uma série de coisas. E vais fazer uma alimentação alcalina. E a coisa passou. Portanto, entre o casamento do urologista, 21 medicamentos, esburacar de todas as maneiras efetivos, apalpar de todas as maneiras efetivos, resolvi o meu problema, enquanto cidadão absolutamente normal, com uma alimentação cuidada e algumas plantas que a minha mulher usa na cozinha. Em 2020, no final de 2019, 2020, eu faço uma coisa que é subir montanhas, subi o Kilimanjaro e quando desci, tive que fazer 27 km sempre a andar a descer, e os meus joelhos sofreram com isso. De maneira que fui ao médico. Fui ao médico e o primeiro médico que foi um médico ortopedista, muito conceituado. Disse: o senhor para já vai tomar estes comprimidos, mas vai fazer umas radiografias e umas ressonâncias magnéticas. Assim fiz. Voltei ao médico e ele disse: o senhor vai ter que fazer aqui umas infiltrações nos joelhos, mas eu só conheço 3 médicos ortopedistas que sabem fazer isto bem. Mas eu imaginei que o senhor é médico ortopedista. Sim, mas isto são específicos do joelho e específicos para este tipo de coisa. Tudo bem. Assim fui, marquei consulta com esse tal médico, que eu obviamente não vou dizer nomes, e fiz essa consulta que ele disse: bom, você vai tomar agora aqui mais uns medicamentos, vai tomar glucosamina também, daqui a um mês voltamos a reavaliar a situação. Disse: olha, doutor, de qualquer maneira eu gostava de dizer que eu desci o Kilimanjaro, mas no próximo ano, este que aqui vem, vou subir um dos picos do Everest e, portanto, dá-me jeito de ter isto alinhadinho. Bem, vamos ver e tal, sim senhor. O que ele diz, daqui a um mês reavaliamos. Um mês depois não senti nada, exatamente na mesma. Isto não está a acontecer nada. Disse: bom,
Então vamos repetir o tratamento. Mas não aconteceu nada. Então, mas vamos repetir o tratamento. Tudo bem, repetimos o tratamento. E um mês depois voltou a não acontecer nada. Ao que ele disse, bom, provavelmente temos que fazer uma artroscopia. Mas isto é uma coisa simples. Nós fazemos 3 furinhos na perna, depois fui à internet ver o que era a operação simples, e depois, passado, o senhor anda uma semana de canadianas, e depois leva 6 meses a recuperar. Mas como tem os 2 joelhos, não se pode fazer a operação simultânea aos 2 joelhos. Temos que fazer primeiro num e depois no outro. Só tem de estar mais de um ano, que já passa o prazo. A minha janela de subida do Everest tem outubro. Portanto, já estamos a falar de janeiro do outro ano. Já não dá. Bom. O que é que eu concluo disto? Ligo à minha amiga Claudina Saldanha. Claudina, salva-me. A Claudina disse, tenho aqui realmente uns protocolos de tratamento e tal, Sim, senhora, o joelho direito está resolvido, o joelho esquerdo está a 85%, porque eu também me baldei a uns tratamentos, mas já estou no caminho certo. O que é que eu quero transmitir com isto? É que a medicina convencional, que é aquilo que nós cidadãos comparamos com qualquer outra coisa, não é uma ciência exata, não é uma medicina sempre exata, eu sublinho sempre, e cabe aos cidadãos, cada vez mais, sobrepor a sua vontade à vontade convencionada. Porque a medicina convencional é a medicina que está convencionada e é aquela que os cidadãos resolvem utilizar na maior parte dos casos. Por muito desconhecimento até que têm de outras alternativas. Portanto, o futuro de uma medicina, como a medicina Ayurveda, passa, em primeiro lugar, por um nível de conhecimento que nós temos de fazer chegar aos cidadãos. Eu, se não tivesse esse conhecimento através da vossa colega, estaria hoje, provavelmente, a caminho de fazer 3 furinhos no joelho. E há uma coisa que eu gostava de trazer. Eu disse no início que isto não tinha nada a ver com medicina Ayurveda, não sou especialista, nem vai ter nada a ver com aquilo que vocês vão ouvir nas palestras a seguir. Mas há uma coisa que nós temos que perceber. Hoje em dia, dos 7,4 bilhões de pessoas que habitam no nosso planeta, há cerca de 5 bilhões que têm um telemóvel e há cerca de 3,5 bilhões que têm uma escova de dentes. Isto significa que a nossa capacidade de conexão, hoje em dia, entre cidadãos, é tremenda, é gigantesca, é viral. E já agora fico contente de não terem anulado a convenção por causa do coronavírus, porque eu, aquele lado que vou, está a ser tudo cancelado por causa do coronavírus. Os meus parabéns por não terem cancelado também esta conferência. Isto é tão assim, que eu no outro dia estava em Istambul, mesmo com o coronavírus a circular, e estava num restaurante e ao lado da minha mesa estava a haver uma festa de anos de algumas raparigas que estavam a celebrar conjuntamente o aniversário de uma delas. Eu não resisti a tirar esta foto porque nós temos, há uma estatística, nós temos cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo a passarem mais de 5 horas por dia ao telefone. 5 horas por dia ao telefone. E, portanto, a nossa capacidade de comunicar, socializar, mudou muito nos últimos tempos. Nós, antigamente, confiávamos muito naquilo que as marcas nos diziam. Nós hoje confiamos em nós. Somos nós que fazemos reviews dos restaurantes e dos hotéis. Somos nós que fazemos reviews no Uber do taxista que nos levou. Somos nós que fazemos reviews de tudo e mais a coisa. E somos nós que propagamos as boas experiências e as más experiências. Uma boa experiência hoje é propagada a milhões de pessoas muito rapidamente. Uma má experiência
também é propagada a milhões de pessoas muito rapidamente. O que significa é que o poder da medicina ayurveda em Portugal, na minha modestíssima opinião, começa desde logo pela capacidade que vocês têm de tão eficientemente tratar dos problemas da saúde e do bem-estar dos cidadãos. Não tem a ver, na minha opinião, com convenções. Embora as convenções possam dar, convencionar pelo Sistema Nacional de Saúde, é útil para os cidadãos, eventualmente podem ter as suas comparticipações, etc. Mas a força da medicina ayurveda no futuro terá a ver com a maneira como os cidadãos vão acreditar e vão ter a sua experiência positiva com essa medicina. Aliás, a medicina convencional não tem só a ver com os médicos ou com os hospitais. Tem a ver também com um canal importante, que é o canal de farmácias. Aliás, o Pedro Barreira depois falará sobre farmácias. Em 2009, este vosso ilustre amigo lançou para o mercado um folheto a dizer: terminou a era das farmácias, já estamos na era do retalho farmacêutico. Fui chamado à Associação Nacional de Farmácias. O senhor chama-nos retalho. Sim, mas qual é o problema? Nós não somos retalho, nós somos farmácias. Muito bem. Os senhores têm porta aberta ao público. Temos. Vendem produtos e serviços. Vendemos. Geram lucro com essas vendas de produtos e serviços para pagar aos seus empregados, aos seus fornecedores e continuar a crescer o seu negócio. Geramos lucro. Ainda não havia Wikipédia, mas havia enciclopédia. Isto é retalho. Somos farmácia. Não, vocês são retalho e têm que operar no retalho conhecendo os vossos clientes. Conhecendo os cidadãos que vão às vossas farmácias e há aqueles que não vão. Porque há uns que devem querer ir e há outros que não devem querer ir. E vocês têm que saber porquê. Bom, a coisa passou-se. Eu não fiquei muito quieto. E em 2010 lancei outra coisa para o mercado, dizer: será que as farmácias têm remédio para a crise? Já estávamos aqui debaixo da alçada do FMI, da Troika. Portugal já vivia a sua crise financeira. E continuava a dizer sim, otimizando oportunidades e ferramentas de gestão de retalho. Entre elas, conhecer o seu cidadão, conhecer o seu cliente e aquilo que não é. Toco ao telefone outra vez a Associação Nacional de Farmácias. A gente já falou sobre isto, já. E temos a dizer, não podem andar a dizer isto. Mas olha, eu já tive ações de formação sobre este tema e já tive para aí pelo menos umas 200 ou 300 farmácias a vir às ações de formação sobre isto. Não pode ser. Tudo bem. Em 2013 até 2017, a Associação Nacional de Farmácias lança ela o seu próprio folheto. As farmácias estão de luto. Temos farmácias a fechar, temos farmácias não sei o quê, que créditos aos fornecedores, etc, etc. Bom, foi aí que a Associação Nacional de Farmácias me ligou e disse: o senhor não se importa de vir à Expo Farma fazer uma conferência sobre retalho farmacêutico? Não, tenho muito gosto. Apesar de andar nesta batalha há 10 anos, tenho o maior gosto em fazer isso. Bom, coisas mais sérias. Vem 2018 e conheço o Pedro Barreira, que já vos vai explicar em detalhe quem é a Adofarma. Mas a Adofarma faz uma coisa que eu acho espetacular. Aliás, eles ligam e dizem: gostávamos de ter uma conversa para poder repensar as farmácias, porque eu acho que nós não estamos a ir ao encontro dos cidadãos. Nós estamos ao reboque da medicina convencional e isto não está a correr bem.
eu já estou farto de vocês e tal, hoje já andei com a farmácia, já andei com isto, a Associação Nacional de Farmácia, já não sei o que mais. Não, mas nós somos diferentes e, portanto, vem cá falar connosco. A gente disse, senhora, muito bem, fomos. Iniciámos um projeto cuja conclusão o Pedro vai falar a seguir, mas eu vou só mostrar os últimos 5 slides, penso que são 5, em que nós fizemos profundíssimos estudos aos cidadãos. Eu não vou mostrar esse estudo, porque esse estudo é muito longo, temos muita informação, são quase 200 páginas de informação, toda ela muito relevante, mas eu vou só mostrar os 4 ou 5 pontos fundamentais desse estudo. A primeira coisa que nós fomos tentar perceber é o que é que as pessoas sentiam sobre as farmácias. Palavras como medicamentos, remédios, doença, dor, hospital, chatices, pesar. Havia pessoas que diziam, associa a farmácia a medicamentos e doenças, a farmácia é para medicamentos, é um mal necessário. A farmácia é um mal necessário. Era preferível não precisar. É um sítio onde vou quando estou doente. O que é que isto diz? Diz essencialmente que a farmácia é um sítio de cura. A palavra prevenção não existe aqui. Mas a farmácia também tinha aspectos positivos. E muitos deles tinham a ver, obviamente, com o alívio para a minha doença, tinha a ver com as melhoras, mas tem muito a ver com uma coisa que é os profissionais de saúde. Os farmacêuticos são das profissões mais credíveis que existem em Portugal. Não é fácil encontrar uma profissão tão credibilizada como os farmacêuticos. Ao ponto de, no estudo que nós realizamos, detectarmos inúmeros cidadãos que vão falar com o farmacêutico para confirmar a receita do médico. O senhor doutor, não sei o quê, desculpem, muito conceituado, deu-me esta receita médica. Acha que eu devo tomar isto? E o farmacêutico diz, sim, ou tenho uma coisa melhor. Os clientes dizem uma coisa que é, a farmácia para mim deve ser ligada à saúde curativa e à saúde preventiva. E depois, por fim, à cosmética. Se vocês hoje forem a uma farmácia, veem que a farmácia tem muitos produtos de cosmética, não é? Muita saúde curativa e muita saúde preventiva. Mas aquilo que eles percepcionam é curar e cremes de beleza. Isto é a percepção que as pessoas têm da farmácia. E o que significa que aquilo que nós tínhamos que operar na farmácia era a mudança de um paradigma absolutamente fundamental, que era expandir da cura para a prevenção. Eu tive o prazer de trabalhar num projeto na China com um senhor chamado Dr. Cooper. Dr. Cooper é o pai da aeróbica. Um cientista com 86 anos que ainda corre a maratona. E ele tem uma coisa, desenvolveu um sistema muito interessante, que é a curva reta da vida. Ou seja, nós vivemos com bem-estar até muito tarde e depois, enfim, morremos. A minha avó, eu tinha uma avó com 104 anos que morreu na semana passada. E morreu a dormir, sem nenhuma doença, sem nada. Assim, ela é o típico de pessoa que é preconizado para este tipo. E a medicina Ayurveda, eu penso, tem muito a ver com isto. Com a curva reta da vida. E as farmácias e a medicina convencional têm que se associar a isto. E vão ser os cidadãos é que vão ter o poder de dizer sim, é esta medicina que eu quero. Não vai ser nem o governo, nem os Estados. Ninguém vai ter poder para fazer isso. A revolução no Egito deu-se através do Facebook. Começou no Facebook. Portanto, a revolução para a saúde e para a prevenção de qualquer governo, de qualquer país, vai começar pelos cidadãos que hoje têm uma força que nunca tiveram até aqui. E a prevenção é muito mais barata que a cura.
os Estados vão ter que chegar a essa conclusão rapidamente, porque os custos com a prevenção são muito inferiores aos custos com a cura. E nós temos governos que estão completamente falidos, a começar pelo nosso em Portugal. Nós temos uma estrutura hierárquica, uma estrutura demográfica, que é completamente, que se está a inverter. Nós, em 2050, vamos ter muito mais pessoas reformadas do que pessoas ativas. Não temos sustentabilidade para continuar com este regime. É insustentável. E os cidadãos, eles próprios, vão se encarregar de alterar isso. Quando nós perguntávamos às pessoas se sabiam o que era produtos de fitoterapia, 70% números redondos diziam, não tenho nem ideia. Os 30% que nós... Sei, sim senhor, então diga lá o que é. Não sei bem. Bom, portanto, a ignorância ou a falta de conhecimento nesta área é muito grande e há aqui um trabalho muito importante a fazer. Mas as farmácias têm muita força. Quando nós perguntávamos às pessoas se a farmácia deixasse... uma das razões pelas quais as pessoas vão à farmácia é porque a farmácia é o único sítio onde se vendem medicamentos sujeitos à receita médica. As pessoas dizem, se nós deixarmos de vender os medicamentos sujeitos à receita médica só nas farmácias, ou seja, eles puderem passar a ser vendidos noutros espaços, você continua a ir à farmácia? E as pessoas dizem, em grande maioria, sim, continuam a ir à farmácia. E uma das razões pelas quais continuam a ir à farmácia é pela confiança enorme que têm no farmacêutico. Portanto, é um aliado importante. E para não roubar mais tempo ao Pedro, porque já demorei mais tempo do que eu pensava, diria que no final do estudo, basicamente, aquilo que resulta é o seguinte. A farmácia, que é um dos pilares que do nosso ponto de vista, é fundamental para apoiar esta junção entre a medicina dita convencional e a medicina Ayurveda, porque eu acho que ambas são necessárias para o cidadão, assenta basicamente nestes pilares, que é a saúde curativa, obviamente, a saúde preventiva e uma coisa muito importante que é o natural. As pessoas estão, a tendência, eu já não falei sobre isto, mas as pessoas estão cada vez mais a querer produtos naturais em detrimento dos produtos químicos. E as populações mais jovens, ainda mais. As populações, quer os millennials, quer até a geração X, começam a ter uma enorme preocupação com os produtos químicos, com os produtos alimentares, com a sustentabilidade. A alimentação orgânica, o mercado mundial da alimentação orgânica em 2009 era de aproximadamente 11 bilhões de dólares. Em 2019, a alimentação orgânica vale 188 bilhões de dólares. E em 2022, prevê-se que vai valer 280 bilhões de dólares. Isto é um sintoma muito grande do que é a tendência de pensamento dos cidadãos e a força que os cidadãos têm para impor este tipo de novas regras na maneira como eles querem ser servidos. E, portanto, isto deve ser suportado, esses pilares do natural, do preventivo e do curativo também, devem ser suportados não só por produtos, mas também por uma grande e vasta e com muita sabedoria gama de serviços com muita conveniência, que isto é uma das coisas que também é preciso ter atenção, que as pessoas hoje não têm muito tempo para coisa nenhuma, e suportadas na digitalização. Porque esta digitalização, como nós vimos no início, é a grande forma de propagação. Portanto, a minha parte está fechada. Pedro, deixo contigo, mas deixar este último statement. O futuro tem a ver essencialmente com a satisfação que a medicina Ayurveda consiga trazer, em colaboração, se calhar, com outras medicinas também, mas que tenha esta aproximação holística da pessoa e que permita que a pessoa tenha o conforto e sinta a credibilidade no tratamento e no estilo de vida que está a adotar. E se a pessoa estiver feliz com isso, é
o conhecimento da medicina ayurvédica e o sucesso da medicina ayurvédica é viral. E não é coronaviral. É positivo ao viral.